Hoje é sexta-feira, dia 21 de abril de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Jesus saciou homens que tinham fome. Partindo de uma realidade terrena, revelou-se a si mesmo, revelou seu ministério, a sua missão. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação é de São João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os para os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Partindo de uma realidade terrena, a fome, o pão, os milagres de Jesus são assim, e são mais do que um simples oferecer algo, são pedagógicos. Quando Jesus multiplica os pães, ele faz um milagre, mas aquele milagre aponta para uma gloriosa verdade, a verdade de que Jesus é o pão da vida. Então, esse episódio é de certo modo uma preparação, segundo a visão aqui do evangelista São João e a organização, para o discurso do pão da vida. Logo, logo, Jesus vai falar: "Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente." Então, neste milagre, Jesus já vai preparando para esse discurso. A multidão não busca Jesus movida por fé,
uma fé genuína. Veja bem, eles foram lá, Jesus estava lá, onde estava Jesus, as pessoas corriam atrás, porque viam os milagres. E de fato aquela multidão vai mais por causa dos milagres ou das palavras que Jesus falava, do que ele fazia. Só que é interessante observarmos que, mesmo sabendo que eles não tinham uma fé genuína, estavam de certo modo interessados, Jesus sentiu compaixão, não rechaçou a multidão de primeiro momento. Depois ele vai chamar a atenção, vai puxar a orelha, mas ele não rechaça. Ele olha com compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Antes mesmo da multidão chegar a Jesus, ele já tinha visto as suas necessidades e tinha decidido que iria suprir essas necessidades. Portanto, a iniciativa do milagre é de Jesus. E é milagre, não é só partilha. Porque um levou um pouquinho, outro levou um pouquinho. Alguém levou alguma coisa e foi usado por Jesus para fazer o milagre. Mas é ele quem toma a iniciativa. O diálogo com os discípulos, Filipe e André, evidencia que o ser humano é incapaz de entender e é impotente para resolver aquela situação. Uma multidão. Como dar pão para essa multidão? Impossível, humanamente, né? Só Jesus. E também só Jesus poderá nos saciar com o pão da vida. Aí vemos os dois discípulos aqui em destaque. Filipe só viu o problema, mas não divisou a solução. Imagina como é que nós vamos comprar comida para essa gente toda, nem se trabalhasse tanto. Ele só viu a limitação humana, mas não percebeu a onipotência divina. Para ele, era um problema sem solução. Quantas vezes nós também pensamos, declaramos problemas sem soluções, porque não olhamos para Jesus, que pode tudo, que é o Senhor de todas as coisas. André entra em cena. Ele já apresenta algo. Tem um menino aqui com tantos pães e tantos peixes. Mas ao mesmo tempo que ele apresenta algo, ele mesmo já deduz que aquilo também é impossível. E continua com essa mesma visão limitada de que é impossível para o ser humano, mas não consegue ver que é possível para Deus. Veja bem, quando olhamos para a insignificância dos nossos recursos e a grandeza dos desafios que temos que enfrentar, a gente fica desesperado. Mas o milagre ocorre quando nós decretamos a nossa falência e reconhecemos necessitados de Deus. Nós não podemos fazer o milagre, mas podemos levar o que temos àquele que pode fazer, a Jesus. Deus nos chama para quê? Para colocar nas mãos dele o que nós temos, alguns pães e 2 peixes. Ainda que sejam apenas isso, alguns pães e 2 peixes, mas é colocar nas mãos de Deus, que ele é quem pode tudo. Então, a lição é: o milagre divino não dispensa a participação humana. E não dispensa também, como nós vemos no Evangelho aqui, a organização. Jesus mandou que se sentasse, que se organizasse, fazer sentar as pessoas, mandou distribuir organizadamente. E ainda mais, a partir do texto nós podemos e devemos dizer também: o milagre divino não autoriza jamais o desperdício da sobra. Quem desperdiça as coisas, compra exageradamente, gasta exageradamente, joga fora, vai contra o plano de Deus. No versículo 15,
nós temos justamente que a multidão ficou interessada pelo milagre, pelo pão que Jesus podia fazer, mas não ficou muito interessada assim por Jesus, pelo que ele mostrava, pelo sinal que ele oferecia, o sinal do reino de Deus. Então, interpretaram errado o milagre e a pessoa de Jesus. E quantos não são assim também, que interpretam Jesus errado, só o buscam no interesse de resolver o problema imediato e não de seguir com ele. Ainda uma última lição nesse texto: não é possível ter Jesus, o pão da vida eterna, se nós também não nos empenharmos nas exigências da solidariedade humana. Jesus olha como vamos fazer para alimentar esse povo. Filipe diz, não tem jeito, não dá. André ao menos diz, olha, tem aqui 5 pães e 2 peixes. É preciso que a gente seja solidário. Rezemos. Senhor Jesus, prepara o nosso coração, não para ver o problema, mas a solução que vem da vossa graça e da vossa providência. Dai-nos, Senhor, a ousadia, a confiança e a esperança. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte, a contribuir com o nosso pouco, sob o vosso olhar, sob as bênçãos de Deus. Ensina-nos a sensibilidade, a solidariedade e encha o nosso coração de fé, para que possamos buscá-lo e crer que tudo podes, que a nossa vitória está contigo. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.